Olá, meu nome é Guilherme do Britstop, esse daqui é o canal História Fora de Foco, onde normalmente eu falo sobre história. E de vez em quando eu trago aqui pro canal alguns vídeos peculiares sobre coisas que a gente não vê em sala de aula, o que eu acho que é bastante interessante, porque por vezes a gente pensa em grandes temas na história, mas esquece que algumas coisas mais banais têm uma história bem interessante. E esse vídeo, do qual nem adianta eu fazer mistério porque você já leu o título, é um vídeo sobre isso, um vídeo sobre a história das brigas de galo. E tá, você pode pensar, mas a briga de galo tem história? Que é isso? Tem, ela é muito antiga, ela é muito interessante. Fica aqui comigo que eu vou te contar. Assim, a gente não tem um documento que diga exatamente onde começou a briga de galo, aqui se iniciou a primeira briga de galo da história. Porém, a gente sabe que ela esteve presente em muitas culturas, sempre simbolizando a mesma coisa, a bravura, a guerra, a valentia, para que as pessoas brigassem tão corajosamente quanto os galos. E só um detalhezinho, antes de eu começar esse vídeo, eu sei que hoje, quando a gente pensa em duas pessoas botando dois animais para brigarem, é algo ruim, não é legal, é horrível, é cruel, para não dizer outra coisa. Porém, a gente tem que lembrar que a gente está pensando em coisas que aconteceram muito tempo atrás. E se 20, 30, 40 anos atrás, ninguém acharia crueldade botar dois galos para brigarem, imagine que as pessoas não pensavam 2000 anos atrás. Então veja esse vídeo tendo em mente que eu estou falando de coisas, sim, cruéis, mas que não eram assim para as pessoas que viveram nessa época. Então bora lá? A briga de galo vai aparecer como um esporte, entre aspas, em diversos povos, e é interessante que muitos desses povos não tiveram contato entre si, mas ainda assim tiveram a briga de galo presente nos seus costumes. Ainda assim, a gente não pode dizer que é algo universal, porque ela não teve presente em muitos lugares, como por exemplo, entre os nativos da América do Norte e do Sul, em alguns lugares da África ou da Europa, como a Escandinávia e a Alemanha, ainda que seus vizinhos tenham tido. O outro detalhe legal é que a briga de galo quase sempre é uma prática urbana. Não que ela esteja ligada às cidades, mas ela está ligada à aglomeração, a um grande número de pessoas reunidos. E assim, sem nenhum documento comprovando, é difícil a gente dizer com exatidão. Porém, as pessoas acreditam que esse galo, o galo de briga, surgiu 5.000 anos atrás. Onde? Na Ásia. Ele pode ter surgido em outros lugares. Por exemplo, esse afresco que eu estou mostrando aqui para você, ele é uma pintura ali de uma caverna que fica na França. Ele tem uma ave ali na imagem, o que poderia indicar que o galo não surgiu na Ásia, ou se surgiu foi há mais de 15.000 anos atrás e foi levado para a França. Porém, as pessoas especialistas, elas dizem que essa ave não tem espora, não tem crista, não tem características de um galo. Então, isso não significa necessariamente que ela seja um galo. Pode ser, porém não há provas disso. Um outro detalhe legal é que a domestificação dos galos, ou seja, quando eles deixaram de ser selvagens e passaram a conviver com as pessoas, não foi feita para que as pessoas comessem, se alimentassem desses animais, mas foi feito diretamente para a briga. E se a gente pensar, então, esses galos surgiram ali na Ásia 5.000 anos atrás e foi mais ou menos nesses lugares, onde hoje é o Vietnã, onde é o Laos, o Camboja, que a briga de galo apareceu pela primeira vez. Inclusive, a gente vai ter um antropólogo chamado Alan Duns, que escreve que vários biólogos, alguns eu já vou citar aqui para você, acreditam que as galinhas que a gente tem hoje em dia, elas descendem desses primeiros galos de briga, especialmente de duas espécies, que são a seguinte, o Gallus bankiva e o Gallus sonerati, os dois, inclusive, da Índia. Um biólogo de grande importância, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, é Charles Darwin, que corroborava com isso e dizia que foram esses galos que deram origem às galinhas que nós temos hoje em dia. E também os galos. O que se acredita é que ao longo do tempo as pessoas foram fazendo uma seleção para que esses galos e galinhas evoluíssem para animais menos violentos e também para animais que fossem mais propensos ali à alimentação. Tá, só que se eu falei que a gente não tem muitos registros de onde começou, qual foram os primeiros registros que a gente vai ter? Um autor chamado Robert Joe Cutter vai dizer que em 517 a.C., na China, aparece pela primeira vez um registro sobre as brigas de galo, ou seja, essa prática ela tem pelo menos 2.500 anos, é muito antiga. A briga de galo vai aparecer em muitos documentos antigos, um deles foi escrito ali no século IV a.C. e é o Kama Sutra. Sim, aquele mesmo. Importante dizer que o Kama Sutra, além
daquele documento ali de posições sexuais, que eu tenho certeza você já ouviu falar, ele também é meio que um guia de como a esposa deveria se comportar junto ao marido. E dentre vários guias que ele tem ali dentro, um deles é sobre como a esposa deveria preparar os galos para a briga, para o combate. Um outro documento legal que mostra as brigas de galo aparecendo é num templo, o Templo de Angkor Wat, construído ali entre o século IX e o século XV na cidade do Camboja. Nessa imagem do templo você consegue ver já pessoas colocando um galo para brigar. É já uma prática bastante recorrente. E a briga de galo vai aparecendo em vários lugares da Ásia, também no Japão. A gente acredita que ali no século XI, lá pelo ano 1000 e pouco, os animais foram levados ali para o Japão, provavelmente pela Tailândia, sendo que até chegaram a surgir duas raças de galo japonês, o galo tuso e o galo chamo. E de volta, mesmo no Japão, a briga de galo foi algo tão comum e algo tão normal que existem até estátuas onde pessoas estão vendo galos brigarem. Então era algo que acontecia bastante. Mas tá, eu tô falando de China, Índia, Camboja, Japão. Como foi que o galo foi para o Ocidente, foi ali para a Europa, para o Brasil? Vamos por partes. Primeiro de tudo, a gente acredita que esses galos foram sendo levados ali para o que a gente chama de Oriente Próximo, para os persas, para a Babilônia, lugares que fazem parte do que você já ouviu falar como Mesopotâmia. E ali na Mesopotâmia houve um povo que foi muito importante, principalmente pelas suas rotas comerciais, levando produtos para vários outros lugares. Esses povos foram os fenícios. Acreditam que foram eles que levaram os galos de briga para vários outros lugares. Esses galos acabaram chegando à Grécia, acabaram chegando a Roma, e de Roma eles foram para vários lugares que eram dominados pelo Império Romano, boa parte dos quais hoje são a Europa. Inclusive, durante muito tempo as pessoas acreditavam que os galos de combate, de briga, nunca chegaram ao Egito. Porém, no ano de 1922, com a descoberta da famosíssima tumba de Tutankhamon, dentro dela havia algumas imagens como essa daqui, por exemplo. É uma pintura que mostra um galo mostrando que eles chegaram ao Egito. Quando a gente vai para a Grécia, a gente vê esses galos sendo citados até mesmo em textos históricos bastante importantes, como por exemplo, um de um autor grego chamado Cláudio Eliano, que viveu até 235 depois de Cristo. Nesse texto dele, ele está narrando as Guerras Médicas, um episódio bastante importante da história grega, e ele diz que um general ateniense chamado Temístocles diz que os seus soldados deveriam lutar como os galos de combate, porque os galos não lutam para agradar deuses ou para agradar generais ou mesmo por honra e vitória. Os galos lutam apenas para lutar e para sobreviver e para vencer. Inclusive, se eu falei para vocês que os romanos levaram os galos de briga para vários lugares ali do seu império, mesmo antes que Roma fosse um império, quando Júlio César chegou à Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, mas foi parte de Roma naquela época, Júlio César já encontrou os galos de briga lá, então em alguns lugares eles já estavam presentes mesmo antes dos romanos. A gente não sabe como que eles chegaram ali na Bretanha, mas a gente acredita que foram os fenícios que levaram, é a hipótese mais aceita. E se a gente for para Roma, a prática de botar os galos para brigar, para lutarem entre si, era uma prática bastante comum e bastante aceita entre a elite, entre as pessoas de grande prestígio. A ponto que na cidade de Pompeia, a qual foi destruída pelo vulcão Vesúvio, o que fez com que muito da cidade se preservasse até hoje, nós temos esse mosaico aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele data ali provavelmente do século I depois de Cristo e mostra dois galos brigando. Ao mesmo tempo mostra que essas brigas de galos por vezes são ligadas aos deuses. Em alguns casos a Marte, o deus da guerra, ou em outros casos como esse, a Mercúrio, o Hermes, porque o símbolo dele aparece aqui nesse mosaico. Hermes, que vale dizer, é o deus dos viajantes, o deus do comércio e também a personificação da inteligência. E se eu estou falando aqui de Hermes, se eu estou falando aqui de religião romana, dentro da religião católica também aparecem os galos de briga. Se a gente avançar para o século IV, um dos grandes autores católicos é o Santo Agostinho de Hipona. Ele vai descrever a briga de galo em duas passagens. Primeiro, numa em que ele se questiona por que as pessoas são tão fascinadas pela briga de galo. Em outro trecho, ele vai olhar para a briga de galo e vai se questionar. Se Deus é bom, como ele pode ter criado o mal ou ainda algo cruel, como a briga de galo? Um sinal interessante que algumas pessoas, além de verem a briga de galo como algo valoroso, como uma demonstração de coragem e valentia dos animais,
também viam ali um pouco de crueldade nela. Então aquele sentimento que eu falei pra você lá no começo do vídeo, que a gente tem hoje em dia sobre a briga de galo, mas muitas pessoas dessa época não tinham, já aparece entre alguns. Só que conforme a gente vai avançando, vai saindo de Roma, vai saindo da Idade Antiga e vai chegando na Idade Média, os registros da briga de galo vão desaparecendo e sumindo praticamente. Se você me perguntar o porquê isso acontece, existem ali, várias hipóteses. Uma delas é de que havia menos circulação monetária, menos dinheiro circulando aqui nessa época. E como a briga de galo estava envolvida com as apostas, as pessoas acabavam botando menos galos para brigar porque apostavam menos. Outra possibilidade era que os esportes ali de luta, de guerra, estavam mais ligados ao cavalo. E isso acontecia pelo seguinte: primeiro, porque o galo ele era mais ligado à população pobre por ser mais barato, e segundo, porque os nobres eles não tinham controle sobre os galos, então era algo que você botava eles para brigarem e pronto, enquanto com o cavalo você tinha mais domínio e mostrava mais a sua perícia. E se eu falei para você que na Escandinávia ali, ou ainda na Alemanha, nós não temos o registro das brigas de galo, a gente não vai ter nesses lugares e também não vai ter ali na Itália, mas nesses lugares a gente vai ter os registros das pessoas tratando os galos como um animal voltado para alimentação. Então podem ser lugares onde foi feita essa seleção voltada para que eles comessem esses animais ao invés de colocar eles para brigarem. Ainda assim, a gente acaba encontrando alguns registros na Europa nessa época sobre a briga de galo. Um bem interessante é esse daqui. É uma imagem que aparece numa basílica na França, a Basílica de Saint-Andoche de Salier, e nela a gente pode ver pessoas colocando um galo para brigar numa imagem que aparece dentro de uma igreja. Outro dos motivos que os historiadores acreditam que não tem tantos registros sobre as brigas de galo na Idade Média é pelo seguinte: se era mesmo uma prática ligada à população mais pobre, às classes mais baixas da sociedade, quem estava nesse momento fazendo os registros não estava preocupado em registrar o que os pobres faziam, estavam preocupados em registrar o que os nobres faziam. Talvez por isso exista um filme chamado Coração de Cavaleiro, onde você veja os nobres brigando de justas, mas não exista um filme chamado Galo do Cavaleiro, onde você vê cavaleiros botando galos para brigar. E pensando agora, não seria muito legal ver o Heath Ledger botando um galo para brigar. Que bom que nós temos Coração de Cavaleiro. Um excelente filme. Mas voltando aqui para a história e para a Idade Média, se a gente for na Inglaterra, a gente acaba vendo que não tem tantos registros, mas ali no finzinho da Idade Média, no século XIV, num livro chamado Romance of Alexander, a gente vê várias ilustrações no livro e uma delas, ainda que não tenha tanto a ver com a obra, seja mais uma ilustração independente, ela mostra pessoas botando os galos para brigarem. Ou seja, mostra que mesmo longe dos registros ou com poucos registros, era uma prática que ainda existia. E se eu estou falando sobre os galos aqui tanto para você nesse vídeo, vale lembrar que o galo ele era tão importante nessa época que ele chega a ser o símbolo de alguns países. É o caso de Portugal, um país tão importante aqui para a gente no Brasil, e inclusive dentro da casa de um navegador bastante importante e bastante famoso, que é o Vasco da Gama, existe ali um afresco, que é esse que eu estou te mostrando, onde a gente vê dois galos de briga partindo para o combate. Vale lembrar também que não tem muitos registros sobre a briga de galo dentro de Portugal, a ponto que a gente não sabe o quão recorrente era essa prática. O que a gente sabe é que com o comércio, Portugal e a Espanha fez a mesma coisa, levaram esses galos de briga para vários lugares onde eles tinham colônias, incluindo, olha só, para o Brasil. E foi assim que começou a história das brigas de galo aqui no nosso país. A França, aqui saindo um pouquinho de Portugal, é outro país que tem o galo como um símbolo do país, tanto que ele aparece ali no símbolo da seleção francesa. Só que vale lembrar que isso acontece muito, porque, como eu falei várias vezes no vídeo, o galo simboliza a bravura, o galo simboliza a coragem no combate. E, avançando um pouco na história, avançando um pouco na Idade Média, a gente vai ver as brigas de galo aparecendo na Inglaterra e sendo proibidas na Inglaterra por Oliver Cromwell, ali no século XVII. Isso vai acontecer por dois prováveis motivos. Um deles é que, como as brigas de galo nessa época já eram realizadas pela nobreza, o Oliver Cromwell não queria que as pessoas se reunissem, especialmente nobres, com medo de que elas pudessem conspirar contra eles. Outro motivo é que tinha uma inspiração religiosa, uma inspiração protestante, e assim proibir as brigas de galo era proibir um pouco do que era visto como desordem por algumas pessoas mais religiosas. Inclusive, essa imagem que eu estou mostrando aqui para você na tela é o cartaz da proibição das brigas de galo
por Oliver Cromwell. Como já é uma coisa bem mais recente, é mais fácil de ter evidências que sobreviveram. Só que aí o tempo passa e chega o iluminismo, aquela corrente filosófica tão interessante. E talvez você pense, com o iluminismo, com uma evolução, as pessoas acabaram proibindo as brigas de galo. Mas não, elas continuaram sendo incentivadas porque elas eram vistas como uma sociabilidade, um encontro de cavalheiros e algo bom. Tanto que a briga de galo vai continuar sendo uma prática comum, uma prática constante, e no século XIX e XX, 1800 e 1900 e pouco, ela vai ter o seu auge sendo praticada em muitos lugares do mundo por muitas pessoas, e diferente de hoje, era visto como algo banal, comum. Tão bacana você ir e ver dois galos brigarem ou botar seus galos para brigarem, quanto você assistir uma partida de futebol ou ir jogar um futebol com os amigos. E assim, com esse resumão da história das brigas de galo no mundo, eu concluo aqui esse vídeo sobre a história das brigas de galo. Acho que talvez eu tenha surpreendido você, talvez você não conhecesse tudo isso, toda essa história gigantesca, e a origem dela. Vale lembrar duas coisas. A primeira é que esse vídeo foi todo feito em cima do trabalho do Misael Correia, o trabalho de mestrado dele, o qual eu vou colocar aqui na descrição, nas referências, caso você queira ler, e vale a leitura porque é uma obra sensacional. Porém, talvez você tenha notado também que eu só citei o Brasil. Eu não falei sobre a história das brigas de galo aqui no Brasil. E eu não fiz pelo seguinte, senão eu falaria bem pouco. E eu quero fazer um outro vídeo somente sobre a história das brigas de galo no Brasil, para me deter em mais detalhes e falar um pouco mais para vocês sobre isso. Se você quiser ver esse vídeo, comenta aqui nos comentários para eu saber se as pessoas têm vontade ou não de ver um pouco mais sobre esse assunto bizarro. De resto, sempre aquilo, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e tudo aquilo que você já sabe. E de resto, nós nos vemos na próxima semana, no próximo vídeo. Um abraço.